Quem é quem de hoje? Uma entrevista especial. Domingo, dia 23 de dezembro de 2012 e o mundo não acabou. E a gente vai falar sobre espiritualidade, sobre união entre as pessoas. E o meu convidado é muito especial e totalmente especialista, com conhecimento profundo em todas as áreas. Ele é filósofo, tarólogo, numerólogo e também profissional de celebração. Hoje eu converso com José Ferraz, celebrante. Bom, quem é quem especial, diferente, e um quem é quem do começo, recomeçando, né? Já que para muitas pessoas espiritualizadas, hoje, dia 23, é um recomeço, já que o mundo não acabou, né, José Ferraz? Que bom. Que bom que estamos aqui, não é? Que bom que estamos nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a este novo momento de renovação para toda a humanidade. Posso dizer que é o primeiro quem é quem deste novo momento, né? Com certeza, com certeza. O teu nome, na verdade, é José Ferraz, mas eu te apresentei como José Ferraz Celebrante. Você vinha me contando que acrescentou o celebrante ao seu nome para que você pudesse definir melhor a sua profissão, né, José? Explica melhor para a gente. Exatamente, porque celebrante, os ministros das religiões, das instituições religiosas também o são, quando o exercem a serviço de uma doutrina. No meu caso, não, é diferente, eu precisava definir. As pessoas me chamavam de celebrante, mas eu precisava definir qual o meu papel, qual o meu trabalho. E eu sou um prestador de serviço de celebração. Por isso, eu me defini como profissional de celebração e incorporei o celebrante ao meu nome. Então, hoje o teu nome é José Ferraz Celebrante. José Ferraz Celebrante, @celebrante no Twitter, é uma marca que eu consegui adquirir. Já é marca registrada? Já é marca registrada. Mas o José Ferraz nasceu onde? Eu sou natural de Charqueadas, uma pequena cidade no Vale Central do Jacuí, no Rio Grande do Sul. De vocação carvoeira, também como Criciúma, por exemplo, uma cidade pequena, tipo 25 mil habitantes. Em que momento você veio para Florianópolis, para Santa Catarina? Foi uma caminhada quando eu realmente resolvi ir atrás de mim mesmo. Eu fiz seminário católico, fui seminarista. Lá eu comecei a fazer minha filosofia, fiz as cadeiras de cosmologia, teologia, mas não contente com isto, eu tinha que ir atrás do meu sentido. E aí deixei Charqueadas, vim a Florianópolis numa estada, passei por aqui, aí através da numerologia fui levado a Curitiba, lá eu lecionei aulas de numerologia e aprendi yoga também, me formei yogin, massoterapeuta ayurveda, tudo em busca de um sentido. E hoje, no trabalho que eu faço, eu acabei descobrindo que todas essas ciências, todo este conhecimento estão sendo utilizados hoje como profissional de celebração, celebrando a vida das pessoas. A felicidade das pessoas, né? Com toda certeza, o meu trabalho, eu digo sempre que é o melhor trabalho do mundo, claro, respeitando todos os demais. Ô José, em que momento da sua vida você se descobriu um buscador? Foi ainda quando pequeno? Quando pequeno. Eu tinha constantemente sonhos que eu voava, que eu vim só depois, na juventude, esclarecer isto, através de uma lenda dos Apaches americanos, que quando a criança sonhava que estava caindo, aquele sonho que toda criança acorda desesperada, que caiu num buraco. Então, os Apaches ensinavam que, naquele momento que você caía, surgiam asas, brotavam asas e você voava. Era uma forma deles dar asas à intuição dessas crianças. E os Apaches, uma das qualidades da cultura Apache é a questão da intuição, que é muito aguçada. Eles são acordados vendo o inconsciente. E eu, bem mais tarde, descobri que nessa época eu já estava nessa inquietação. Parecia que eu não estava em mim e que eu precisava me buscar. Você acredita ser um predestinado com um dom especial? Já me disseram a respeito, porque quando eu nasci de parteira lá em Charqueadas mesmo, na época que a parteira resolvia todos os casos de nascimento, e eu nasci com 3 voltas de umbigo no pescoço. Segundo algumas culturas,
isso significa que você nasceu com uma predestinação. Porque, na verdade, ali a parteira chegou para minha mãe e disse, para o meu pai, disse assim, vão-se os anéis e ficam os dedos, ou seja, eu vou ter de optar por um dos dois. E eu acabei nascendo bem roxinho, com falta de ar, mas consegui vir a este mundo. E eu acredito que isto seja alguma forma de predestinação. Depois de tantos anos, com quantos anos você está agora, José? Eu preciso sempre da minha mulher para responder essa pergunta, mas acredito que é 49. Com 49 anos, você acredita que encontrou o seu caminho? Você já se descobriu ou essa busca é contínua? Ela ainda é constante? Eu penso que descobri a vocação já, a missão, o Dharma, para que toda esta caminhada foi realizada. Porque em determinados momentos eu estava fazendo, além do conhecimento de filosofia, fazendo práticas de yogin. E eu buscava isso como simplesmente uma busca. Hoje eu vejo um sentido para todas essas buscas no trabalho de profissional de celebração que eu realizo, esses rituais, para montar esses rituais de passagem, esses momentos importantes de passagem na vida das pessoas. Todo esse conhecimento e toda essa busca, ela adquiriu um sentido a partir do momento que eu passei a exercer o trabalho e a atividade de profissional de celebração. Bom, você estudou filosofia, teologia também. Teologia Sim. É uma matéria específica, ou quase não, mas a maioria dos padres da Igreja Católica, do cristianismo, estudam teologia, né? E outros também, outros líderes espirituais, mas eu acho que na Igreja Católica isso é mais comum, não é? Em nenhum momento você sentiu vontade de seguir uma vocação religiosa propriamente dita? Foi o que me tirou na época do emprego que eu tinha. Eu estava num emprego muito bem estabilizado, onde muitos buscavam, e eu lá naquele momento acreditei que eu deveria ser sacerdote da igreja, por influência de um líder lá, de um padre, um jovem seminarista que me chamou muito a atenção, que tinha o dom da fala, que trabalhava com jovens, tocava violão, e eu fui atrás disto. Estudei no seminário durante 2 anos e meio, fiz a minha filosofia lá, fiz todo o meu conhecimento de teologia também, cosmologia, tive contato com estas ciências, com a metafísica principalmente, e ali em contato com essas ciências antigas principalmente, eu fui descobrindo que havia um outro sentido para a minha busca. Mas eu estudei em seminário também, e foi uma formação com grandes líderes da época, pessoas que tinham conhecimento, que detinham, e ainda, infelizmente, ainda ocorre isso, a igreja detém alguns conhecimentos que poucos ainda podem estar bebendo dessa fonte. Né? É uma pena, né? Mas sem entrar no mérito da questão, depois a gente comenta mais. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, já já a gente volta com José Ferraz, mais histórias da vida dele e também sobre algumas celebrações que ele já realizou em todo o Brasil. Um instante só. Quem é quem de hoje? Nós estamos conhecendo a vida e a trajetória profissional de José Ferraz, celebrante. E o José me contou aqui no intervalo, enquanto a gente conversava, ele é casado, ele faz várias celebrações de casamento, mas ele é casado 3 vezes com a mesma esposa. Me conta isso, José Ferraz. Quando eu conto desta forma aleatória, descontextualizada, as pessoas me olham com certa crítica, né? Como que você faz isso? Nós celebramos a cada 5 anos bodas. Então, na verdade, tanto que quando nós fizemos as bodas de 15 anos, que é a boda de cristal, nós fizemos com validade civil. E agora vamos celebrar de maneira assim aleatória, vamos celebrar os 17, que é bodas de rosa. 17 anos já que estamos fazendo. Que interessante. Já vai ser a nossa 4ª celebração de casamento. E quando você celebra com a sua esposa, quem é o celebrante? Então, foram ocasiões distintas, pessoas distintas também, conforme o momento. No caso agora, dos 17, vai ser o capitão de um barco pirata. Mas nós já tivemos, nos 15 anos, quando fizemos com validade civil, foi o monge Gensho, aqui de Florianópolis, do Zen Budismo. Foi uma pessoa maravilhosa e eu entreguei para ele
essa oportunidade. Nas oportunidades anteriores, nós tivemos uma celebração, a primeira que nós dois mesmos celebramos, e depois a segunda foi feita por amigos. Um grupo de amigos se reuniu e fizeram eles, cada um fez uma parte e celebraram conosco os 10 anos que foi Boda Gestânia. Mas aí o pessoal de casa começa a se perguntar assim, qualquer um de nós pode fazer uma celebração como essa, José? Você fala que um grupo de amigos fez na primeira celebração, agora nos 17 anos o capitão de um barco vai fazer. Como que funciona isso? Tem que ter algum preparo, algum estudo ou qualquer pessoa pode fazer? Eu sempre digo que tem de haver uma autoridade e uma autorização. Sempre que eu declaro um casal casado, eu digo, pela autoridade a mim conferida, por vocês que são os sujeitos do casamento. Não existe casamento sem a manifestação, tem de haver a manifestação da vontade de dois seres livres capazes. Este conceito antropológico, ele está na base do direito canônico, está na base do direito civil, está na base da lei das pessoas naturais, né, do registro das pessoas físicas, né, que coloca que tem de haver uma manifestação. Então, a autoridade, ela advém dos sujeitos. Então, se um casal chegar para você e disser, nós queremos que você, como apresentadora, celebre o nosso casamento. Eles manifestaram esta vontade, certo, de livre e espontânea vontade, são capazes de poder estar tomando essa decisão, são maiores de 18 anos, que é o que a lei exige, você pode estar celebrando. Não é uma autoridade constituída por uma instituição A ou B, mas pelos próprios sujeitos da ação. Essa celebração tem validade, não tem a validade jurídica, porque o casamento civil ele tem que acontecer o registro civil de qualquer forma, não é? Mas ela substituiria, por exemplo, uma cerimônia tradicional da igreja? Eu posso optar fazer o registro civil e ter uma celebração diferente na praia, como acontece muito em Florianópolis, e abrir mão do casamento na igreja? É a mesma coisa, né? São momentos distintos. Eu sempre digo que a validade demanda da cultura de cada um. Se for válido para o casal, a validade lato, vamos dizer assim, está feita. Certo. Antropologicamente, como rito de passagem, ela está feita. Agora, se vamos galgar uma validade perante a sociedade, uma validade civil de cidadania, nós precisamos do representante do Estado, que é o juiz de paz, ou existe a possibilidade, o Código Civil nos permite, que um ministro religioso faça uma cerimônia religiosa com um efeito civil. Entendi. Recentemente eu recebi um ministério de celebração, então a mim também compete estar realizando cerimônias religiosas com efeito civil também. Então você realiza, você emite um termo religioso de casamento com efeito civil, depois o casal leva até a autoridade cartorária e esse casamento tem que ser registrado. Ele será registrado no prazo de até 90 dias. Não feito isto, perde a validade daquele documento, eles têm que dar entrada nos documentos novamente. Entendi. José, você já realizou 250 celebrações. Sim. Quem procura a celebração diferenciada? É diferenciada por ser especial, por ter um rito diferente. Eu sempre chamo que a personalização das cerimônias deixou de ser uma tendência e passou a ser uma opção. Nós tínhamos antes os casos que eu chamo de impeditórios. Eram pessoas que queriam celebrar e eram impedidas de estar celebrando em determinada instituição A ou B. E elas recorriam, então, a alternativas. A gente poderia até chamar de cerimônias alternativas. Nos dias atuais, as estatísticas mostram, e Santa Catarina está bem no ranking dos casamentos, recentemente saiu as estatísticas do IBGE, Santa Catarina casamenteira foi a alusão que se fez ao nosso estado. Nós temos o crescimento das uniões, nós temos crescimento das oficializações e nós temos a figura dos recasamentos,
que são pessoas que já casaram dentro de uma metodologia tradicional, vamos dizer assim, e agora no seu segundo casamento, na sua terceira, quarta, quinta união, essas pessoas querem um casamento mais personalizado, que venha a ser uma tendência também entre as demais pessoas. Nós temos pessoas que me procuram, grande número de pessoas, eram aquelas pessoas que antes fariam um jantar. Eu chamo de uma degustação para oficializar uma relação que já dura 5, 10, 15, eu já... Tu tem um recorde, né? 17 anos. 17 anos, 17 anos de união. E hoje eles se dão ao direito de celebrar e chamam alguém que entenda esta caminhada, entenda esta intenção e pegue todos esses motivos, e aí é o que eu chamo de celebrar. Celebrar é elevar todos esses motivos a um nível de emoção que faça bem ao coração de todos aqueles que estão presentes naquele momento. É um nível espiritual bastante elevado, né, José? Eu acredito que sim. É o sentido lato de eclésia. O termo eclésia significa a assembleia reunida numa mesma intenção. Não vejo diferença. Também não, eu adorei. O José Ferraz tem um ritual nas celebrações dele que eu acho fantástico. Eu pedi para ele reproduzir para a gente aqui no terceiro bloco, então a gente vai ao intervalo e depois do intervalo você vai conhecer o ritual das areias, que o José vai explicar melhor para a gente como que funciona e a gente vai fazer juntos aqui para você de casa ver como é bonito e explicar o significado. Quem é quem de hoje? Nós estamos conhecendo a história de José Ferraz, celebrante. Eu preciso me acostumar a te chamar de celebrante no final do seu nome, que é o seu nome oficial, né, José? Considere um sobrenome. Um sobrenome. Bom, a gente terminou o último bloco falando sobre o ritual das areias, que nós vamos realizar daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria que você explicasse pra gente qual é a origem desse ritual, o simbolismo, a mensagem que ele traz. Na verdade, eu conheci esse ritual em cerimônias de casamento nos Estados Unidos. Inclusive lá o casal, dentro da questão do comércio, né, o casal pode adquirir o seu próprio kit para as areias, que faz toda uma composição. Na ausência desse material no Brasil e no custo de importá-lo, eu busquei estar montando esse material. Então eu tenho hoje um coração em forma de vidro, né, que eu coloco areia, tento colocar até metade, aproveito como a maioria das cerimônias são na beira da praia, então eu coloco areia do mar até uma metade. A simbologia que eu coloco é exatamente que o vidro é feito de areia. Então com essa metade de areia eu quero mostrar que o casal, assim como o vidro, como a areia, tem que se fundir a altas temperaturas e deixar-se moldar, seja na forma, melhor será se for na forma de um coração, né? Vamos dizer assim. E, no entanto, fica um vazio. Este outro vazio ele tem que ser preenchido também com areia, só que desta vez com areias de cores diferentes, que representam as individualidades, o colorido de cada um, que se mistura, mas não se funde. Então, quando nós misturarmos ao mesmo tempo essas areias de cores diferentes, as pessoas poderão identificar os grãos, que são minúsculos, mas visíveis, de cada uma das cores, misturados. Será difícil, quase impossível que separemos esses grãos, no entanto, poderão perceber que eles estão ajustados. Então, é aquela parte que cada um oferece de si mesmo para que esta relação possa acontecer. Vamos fazer o ritual? Então, eu queria mostrar que geralmente vem as iniciais do casal na frente do coração. Hoje nós temos aqui quem é quem, né? Um presente maravilhoso, uma surpresa. E atrás a data geralmente a data da cerimônia de casamento. Então a data da nossa cerimônia hoje, 23/12/2012. Então o ritual aqui é para valer. O ritual é para valer, não se faz teatro. Na verdade, nós estamos trabalhando com elementos muito sérios.
né? Então, nós vamos realizar o ritual demonstrando que eu, José, e você, Elaine, neste momento, quem é quem, estamos doando a nossa essência para que esse programa possa estar acontecendo. Que delícia! Vai ser essa nossa simbologia. Então, ao mesmo tempo, como os casais o fazem, com essas areias de cores diferentes, José e Elaine nasceram com as suas individualidades e agora, neste momento, contribuem com suas cores, com a sua pessoalidade, para que este momento possa se formar e acontecer. Ai, ainda tem um pouquinho aqui. Tem aqui, geralmente ela derrama também. Eu até brinco, eu digo assim, não vou contar qual a cor que caiu sobre a mesa, mas depois o casal vai levar esse recipiente consigo e vai ter sempre esta simbologia deste momento, dessa mistura onde cada um se doou com a sua pessoalidade. Posso mostrar? Pode mostrar. Olha que lindo, gente. Esse é o meu presente, uma surpresa maravilhosa que o José me fez. Eu adorei, fiquei encantada. Então a gente percebe realmente que em alguns momentos elas se misturam, em outros não. E é sempre aleatório a forma que vai ficar. Eu acho isso adorável, porque a gente não tem controle. A partir do momento que você, Elaine, se doa e que eu, José, me dou, nós não temos mais controle, nós lançamos isso. A gente lançou a nossa energia. Exatamente, então nós devemos fazê-lo com responsabilidade, mas tem que ter a consciência de que nós não temos mais poder sobre isso. Por isso que a gente sempre diz assim, o homem é senhor do seu silêncio, escravo das suas palavras. Por quê? Porque a partir do momento que você lançou, você já não tem mais poder sobre o que aquela palavra vai causar e como o universo é circular, toda a energia que ele acumulou até retornar. E aí a gente chama de castigo. A gente diz assim, estou sendo castigado. Alguns chamam de karma, né? Chamam de karma no sentido até negativo do termo, né? Bom, o programa está quase terminando, mas eu tenho duas questões que eu gostaria de tratar contigo. Ainda dentro do simbolismo da união, dos casais, das celebrações, a escolha, quando a gente escolhe alguém para estar ao nosso lado, a importância que isso tem, peso espiritual e de energia que isso tem, que muitas vezes os casamentos, as uniões não dão certo, mas as pessoas deixam de prestar num detalhe muito importante, que é a escolha, quem você escolhe para estar ao seu lado, né, José? Com certeza, eu sempre coloco que você está exercendo a maior qualidade humana, que é a da liberdade. Você está livre, você é capaz, a lei, isso está na lei. A lei exige que você seja de espontânea vontade e que você seja capaz. Então você está livre, capaz, fazendo uma escolha. Ao fazer essa escolha, você individualiza este ser. Então, em vez de ser uma mulher, você passa a ser a esposa. Em vez de ser um homem, a própria língua nos facilita isso. Você sai da impessoalidade para a pessoalidade. O artigo definido. Então você define a minha esposa, o meu marido. Com isso você retira essa pessoa da impessoalidade e passa a dar uma personalidade para ela. Traz ela para você. É uma responsabilidade de ambos. É um movimento de ida e vinda. Como que a gente faz para encerrar, que eu acho que até é uma mensagem que vai ficar muito forte, como que as pessoas devem fazer para se buscar? Qual é o primeiro ponto? Como que eu encontro eu mesma? Nossa, você quer encerrar iniciando uma grande discussão. Uma grande reflexão em todo mundo que está assistindo a gente. Eu sempre digo que os nossos olhos foram colocados numa posição que não nos permite olhar para nós mesmos com facilidade. Então, eu penso que existem dois caminhos muito práticos. O primeiro deles é este que eu celebro, os casais. Os casais olham-se nos olhos e na profundidade que o amor permite, eles podem refletir um ao outro e ambos crescerem. A outra é o caminho dos mestres, fecha os olhos. Então você fecha-se para o exterior e começa a entender as tuas manifestações interiores através da meditação. Para mim são os dois caminhos que
Eu não sou ninguém para dar conselho, mas é um convite que eu faço para as pessoas. Um convite especial nesse dia 23 de dezembro para todas aquelas pessoas que querem um pouco mais de paz e de felicidade, né, José? Com toda certeza. Sejam bem-vindos a esta nova etapa da nossa humanidade, esse final de mundo que todos profetizaram, na verdade, é o fim de um ciclo e uma renovação. E todos são convidados a estar sintonizados com essa nova era. Uma energia totalmente nova, diferente, com toda forte, certeza. Poderosa. Começamos ritualizando aqui, oferecendo as nossas individualidades para que juntos possamos trabalhar com algo que a gente não sabe. Nós não temos controle sobre a forma que vai ficar, mas eu penso que a minha intencionalidade e a sua fizeram com que este momento Quem é Quem, do dia 23 de 12, tivesse o sentido que vai ter na vida das pessoas que vão assistir, e daí sabe-se lá o que vai acontecer. Não está sob o nosso controle, ainda bem. Que assim seja. Que assim seja. Namastê. Namastê. Obrigada, José Ferraz, celebrante. Eu ficaria com você aqui a noite toda. Eu tenho certeza que quem está em casa também fica com gosto de quero mais. Mas estamos só começando uma nova era e você com certeza volta mais vezes aqui ao Quem é Quem. Para mim vai ser uma alegria. Muito obrigada. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nos vemos no domingo que vem. Uma boa noite para você. Até lá.